Eu gostei do jogo demais. Eu acho que o Guarani, desde o começo, e eu falava isso durante toda a semana, até em alguns momentos questionado aí pelas redes sociais, pelos torcedores, até aqui na discussão nossa interna, discussão assim, né, para dar a opinião. E eu dizia que para você neutralizar as jogadas, e é claro que hoje o Fernando Diniz, ele não treina mais um Fluminense, ele não treina mais um São Paulo, né, um Santos, que dava para ele fazer essas jogadas, que dava para ele fazer esse giro de posicionamento, né? O jogador jogando num setor, de repente a bola vai passando, ele já vai para o outro e vai confundir. Tecnicamente falando, o time do Vasco hoje é um time limitado, né? Eu estou dizendo aqui, perto de outros Vasco que nós vimos e perto de outros times que o Fernando Diniz treinou. E o Guarani com uma estratégia muito bem definida. Mas muito bem definida. Primeiro e segundo tempo, subindo a linha em alguns momentos, linha média em outros, né? Qual defesa que o Rafael Martins fez, fora essa do pênalti que salvou aí o Guarani e deu a vitória ao Guarani? Nenhuma. Porque o Guarani estava muito bem postado e muito bem organizado, né? Eu quero dizer que sou crítico do Rafael Martins, né? Fui crítico aí em alguns momentos do Daniel Paulista, apesar de sempre dizer que ele tem feito um ótimo trabalho frente a esse time, mas em alguns momentos a gente discorda de algumas opiniões, discorda de alguns feitos, né, do professor Daniel Paulista. Mas hoje eu percebi as mãos dele no time do Guarani, né? Com aquilo tudo que digamos que a gente aprende, né? Quando está lá num curso, quando está estudando para ser um bom técnico, quando está ouvindo treinadores mais experientes, que você tem que realmente estudar o seu time adversário e fazer prevalecer em alguns momentos essa parte tática de você subir e descer a linha, de você posicionar um pouco mais abaixo, de você ter as escolhas perfeitas das peças, de você ter um time agrupado. Então isso tudo é ensinado e aprendido nos cursos da CBF. E a gente percebe que hoje o Daniel Paulista deu uma aula de tática, né? Deu uma aula de futebol aí pro Fernando Diniz, que é um cara que eu concordo 100% com o Tigrão. Acha que é muito mais do que né? Mas o que vale, Edu, é a vitória, né? O que vale é a gente ver aí a emoção do Rafael Martins, né? De estar dizendo, tem que estar emocionado mesmo, né? Foi muito criticado, aliás, vem sendo muito criticado aí pro torcedor, por membros da imprensa, e assim, é uma crítica, e em alguns momentos eu particularmente sou um crítico do Rafael Martins, mas para que a gente possa ver um profissional evoluindo, para que a gente possa ver um profissional crescendo, para que a gente possa ver um profissional defendendo as cores de um time tradicionalíssimo de muita história, de uma torcida maravilhosa. E ele hoje mostrou, realmente, esperou o momento certo da definição. Ele falou ali, né, que ele precisava, que tirou um peso das costas dele e poxa vida, você vai lá, faz uma defesa maravilhosa como ele fez. E você defender um pênalti sempre é muito difícil, né? Sempre é muito difícil, independente. Mas o Cano bateu no meio do gol, mas não me interessa. Defender um pênalti é o gol do goleiro. Sabe aquele gol na gaveta que o atacante faz? Aquele gol que o Todinho, que o goleiro lá, o Lucão, pegou no primeiro tempo, que o Todinho faz, seria um golaço. Aquilo ali, o defender o pênalti, é o gol pro goleiro. Então tá de parabéns o Rafael Martins, né? Eu já vou até que me adiantar, vou dar o prêmio pra ele de melhor em campo, porque mereceu, pô. Mas o Pablo que fez o gol não interessa. Pô, na hora que ele pega o pênalti, a emoção do time, todo mundo vibrando, a torcida levantando, aquilo ali impulsionou o Guarani para puxar aquele contra-ataque e fazer o gol. E a tranquilidade do Pablo, né, Edu? Saiu na cara do goleiro. Mais uma vez, as mãos do Daniel Paulista, né? Que acreditou no Pablo, ele inverteu. A gente percebe que ele tinha invertido, ele colocou o Pablo aqui do lado esquerdo e de repente o Pablo faz o gol lá numa diagonal pelo lado direito. Então é as mãos do treinador. Tá de parabéns o Daniel, tá de parabéns o Guarani, encosta, e acho que agora tem que secar mesmo aí o CRB para que o Guarani consiga ficar a 2 pontos de G4, mesmo com a vitória do CRB, da possível, digamos assim, vitória do CRB. O Guarani permanece a 2 pontos do G4 e vai brigar por uma das vagas. Nós dizíamos,
quer se manter vivo, quer ter chance, quer ainda vislumbrar o acesso, quer vislumbrar a Série A do Brasileirão, tem que vencer hoje. E tá aí, seja com emoção, do jeito que lá no... Você sabe, você já andou de búguedo lá no Nordeste? Os caras falam com emoção ou sem emoção? Exatamente. E hoje foi com emoção. E parabéns também, viu, Edu? Pra torcida do Guarani, viu? Que incentivou, gritou a todo momento. O Marquinhos aqui, a gente ouvia aqui o áudio. Parabéns à torcida do Guarani, que acreditou até o final e foi coroada com uma belíssima vitória.